Você já parou para pensar por que que as coisas de Deus, né, são tão escondidas, né? Por que que Deus esconde as coisas preciosas, né? Como a sua palavra mesmo diz. Isaías 45:3 diz: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Sabe, o que ele quer dizer quando ele tem tesouros escondidos, né? A gente ouve muito aquele versículo que fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ora, até questionaram Jesus, disseram, em João 7 fala, né? Que disseram-lhe, pois seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, né? E te revela ao mundo, né? Até mesmo aqui diz que nem os seus irmãos creram nele, né? Eles queriam que Jesus se revelasse, né? Ao mundo. Aí Jesus diz assim: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Tinha momentos que ele dizia: eu tenho muito mais coisas para falar para vocês, mas eu não posso. Ainda não é o tempo. Por quê? Porque com certeza eles iam se escandalizar, assim como todos se escandalizaram com Cristo, né? Das coisas que ele pregava, parecia não fazer sentido. É que nem uma passagem que eu estava vendo esses dias, em que Deus fala lá em Gênesis 6:6, vou dar o exemplo de Gênesis e de Números. Em Gênesis fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Aí mandou o dilúvio, só salvou Noé, a sua esposa e os seus filhos, né? Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Parece contraditório, mas não é, né? Deus quer o quê? Que a gente reflita sobre essas coisas, que a gente entenda, porque tem tesouros escondidos aí. E muitas vezes a gente lê a palavra só na superfície e não entende essas coisas. A gente precisa meditar nela dia e noite para achar os segredos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Esse trecho está apontando para o arrependimento. Por quê? Vou explicar. Ora, para e pensa. Deus, as pessoas dizem que Deus é amor e que seu amor é infinito, que ele não acaba, nunca. Mas espera aí, não é bem isso. Deus ama o coração contrito. Deus ama o coração que se arrepende dos seus pecados. Porque sem arrependimento vem o juízo. Se o homem não se arrepende dos seus maus caminhos, o juízo vem sobre ele. Porque antes do amor vem a justiça. Vou dar um exemplo. Quando a gente vê aqueles filmes, né, em que o capitão do navio descobre que há um tesouro numa ilha escondida, o que ele pega? Ele pega um mapa. Ele pega um mapa, o mapa vai mostrar a direção e a ilha onde estão os tesouros escondidos. Ele desce, ele procura o caminho na ilha onde estão os tesouros escondidos. Assim é a palavra de Deus. Eu estou fazendo uma alusão, desenhando uma figura na cabeça de vocês, para vocês entenderem a importância da palavra. A palavra é o mapa. É o mapa do tesouro escondido de Deus. Porque ele zela pela sua palavra, que é justa, honesta, fiel e verdadeira. Então é isso que Deus está falando lá em Gênesis. Que a palavra está falando em Gênesis. Que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ele está apontando para o arrependimento. Ele está apontando porque lá na frente viria o seu
Filho, que todo aquele que nele crer e for batizado seria salvo, mas tem que se arrepender. Não existe arrependimento sem perdão. Assim como não existe perdão sem arrependimento. Né? Como pode o homem se arrepender diante de Deus e Deus não perdoá-lo? A mesma coisa é, se eu me arrependo, eu recebo o perdão. Não existe, são coisas, o arrependimento e o perdão são uma unidade indivisível para Deus. Então Deus é amor, Ele ama todos, Ele queria salvar todos. Jesus conta aquela história em Mateus 21, do filho que o pai chamou para ir trabalhar na vinha. Ele disse que ia e não foi, mas depois se arrependeu e foi. E descreve também o filho que disse que ia e não foi e não se arrependeu. Né? Qual dos dois, ele pergunta aqui, que fez o que era certo diante de Deus? Claro que se arrependeu e foi trabalhar na vinha do pai dele. Mais abaixo ele diz assim, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedace-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Então, querido, isso mostra que não basta ler a Bíblia, precisa meditar. Por quê? Por que ele quer que seja assim? Porque é assim que você vai buscar os tesouros escondidos. Você vai dar valor a essa palavra. Essa palavra é espírito e vida. E se ela vem mastigadinha... mas por que Deus não chega e não fala direto já? Por que Ele não abre o coração dele e explica os seus mistérios? Porque Ele te dá o livre-arbítrio. Ele te dá o livre-arbítrio de escolha. Ele te dá a oportunidade de escolha. Você tem direito de escolher. Você está com o mapa na mão, assim como o navegador, como o capitão lá olha o mapa e dirige o seu navio para onde ele quer ir, aonde está o tesouro. Ele dirige o navio, ele pilota o navio baseado no mapa. E Deus quer que você descubra isso. Qual é o mapa que você está usando para chegar ao tesouro? É o mapa do teu coração? O teu coração, a Bíblia diz que é enganoso. Mas o mapa, que é a palavra de Deus, te leva a tesouros que, como Pedro diz na primeira epístola, são tesouros incorruptíveis, tesouros que jamais vão perder o seu valor, são tesouros para a eternidade. E daí eu te pergunto, querido, qual é o mapa que você está usando? Livros de homens, né? Teorias da filosofia, qualquer teoria humana, né? Eu vi pastor aí usando técnicas humanas para conquistar as pessoas, para ganhar as pessoas, usando as ferramentas do mundo. Que sentido há nisso? Se Deus tem todas as ferramentas e todas as respostas, no que tu está buscando? Está buscando na ciência humana, em doutrinas de homens? E outros pastores calvinistas, presbiterianos, evangélicos, sabe? Onde é que estás buscando as informações? Tudo isso te distrai, tu tens que ir direto na palavra, medita nela dia e noite, esquece os livros, esquece as coisas, os conceitos humanos que são sujeitos a erros. É a palavra que é a resposta, a palavra é a chave para o céu, a palavra é a chave que abre a porta do céu. Não se distraia com outros conceitos filosóficos humanos.
Encontrei certa vez um pastor numa igreja que eu fui fotografar um casamento, e ele disse para mim que estava usando as técnicas de pôquer para fazer a pregação dele. Olha só que absurdo. Como com essa geração evangélica e que se diz cristã, está longe de Deus. É o que fala lá em Laodiceia. Tu és pobre, miserável e nu. A nossa geração é a geração mais pecadora de todas as gerações, de todas as 7 igrejas. É a única que é a mais pecadora. Está lá em Apocalipse. Peguem e leiam e vejam. A igreja de Laodiceia é a única que Jesus não vê nada de bom nela. E ela se acha rica, poderosa, próspera. Teoria da prosperidade, a bênção da prosperidade. Meu querido, a prosperidade que Deus te dá é no caráter, é no coração. Todas essas coisas do mundo são vãs e passarão. A riqueza que Deus quer te dar não é dinheiro, porque a riqueza que Ele tem para te dar, dinheiro nenhum do universo poderia comprar. Não tem valor, é imensurável, é eterna. Então a nossa geração está longe de Deus e acha que está lá, sabe, indo no culto domingo, trabalhando na igreja, e acha que Deus está contente com ele, mas o coração por dentro está oco, não entendeu as coisas de Deus, ainda não compreendeu. Por quê? Porque mergulha na superfície, sabe? Eu fiz um curso de mergulho, gosto muito de mergulho, e lá eu fui certificado pela PAD, que é uma entidade multinacional, né, que atua no mundo inteiro na área de mergulho. E eles dizem que mergulho é só a partir de 6 metros de profundidade. Então eu pergunto para ti, meu irmão, meu amigo, meu querido, tu tá mergulhando aonde? Tu já passou dos 6 metros ou tu tá molhando a canela ainda? Os joelhos? Tem gente que tá há 30 anos, eu vejo, dentro da igreja ainda tá com água no joelho. Nessas coisas, assim como o capitão do navio dirige o seu navio e leva até a ilha dos tesouros, usa o mapa correto, que é a palavra, não usa outros mapas. Os mapas que o inimigo dele te coloca na tua mão são para que você se perca no caminho. É essa a intenção dele, que você leia outros livros, conceitos humanos inspirados até por ele. Não estou dizendo que essas pessoas, né, não são de Deus, mas são sujeitas ao diabo, que é o príncipe desse mundo. Se tu quer realmente mergulhar na profundidade da sua palavra, das verdades, dos tesouros escondidos, tu precisa focar nela. Não desvie o teu foco. A minha profissão é de fotógrafo. Eu trabalhei a vida inteira com fotografia. Então, quando eu estou fotografando, seja um produto ou um evento, se o foco for parar no lugar errado, a imagem sai toda embaçada. E às vezes é um momento importante, por exemplo, num evento, num casamento, na hora de o noivo dar o beijo na noiva ou de colocar aliança, se o foco da minha máquina tá pegando em outro lugar, tá pegando lá no pastor, ou tá pegando lá no pai e a mãe deles que tá do lado, a imagem dos dois vai ficar totalmente embaçada, porque o foco fugiu. Qual era o meu foco? O meu foco era os dois, o casal. Assim é quando eu vou fotografar um produto. Se o meu foco não estiver no produto, se o meu foco pegou em outro lugar, o produto vai ficar todo embaçado e tu não vai enxergar direito. Vai ficar uma nuvem na frente. Então, o mundo que a gente vive hoje, as pessoas não percebem o quanto o diabo distrai elas para que elas não conheçam a verdade. Distrai com o celular, distrai com a internet. Não estou dizendo que o celular é ruim, que a internet é ruim, né? Que ir no shopping é ruim, que comprar as coisas é ruim, que ter as coisas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o que tu não deves fazer.
colocar todas essas coisas antes da palavra. A palavra é a origem de tudo. É a palavra que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Então olha a importância da palavra. E o diabo quer colocar a palavra em último lugar, para que você não descubra os tesouros de Deus. Então, meu querido, a palavra é o caminho. O próprio Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo agora é a sua palavra. É como ele disse: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, no meio deles eu estaria. E ele está. Ele não está na presença, mas está através da sua palavra. Então vamos nos voltar à palavra, porque ela é o caminho, ela é a verdade e ela é a vida que nos leva ao Pai.